Então, para mim, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer participar desse E-Capacitar, né? Eu achei muito legal o nome, né? E-Capacitar, um evento de capacitação rotária, né? É um prazer estar com todos os companheiros do Distrito 4.700, né? Quero saudar inicialmente o governador Gilmar, desse ano, deixando bem claro que o Gilmar esse time de governadores 2021 é um time muito especial, né? É um time da resiliência, é um time que se adaptou e que, sem dúvida nenhuma, estão desenvolvendo um ano inesquecível, né? Um ano maravilhoso. Então, parabéns a Gilmar. Também venho a saudar, também, fazer uma saudação à governadora eleita, Evanísia Fátima Mello, que daqui a cerca de 2 meses e mais um pouquinho, ela, a partir de 1º de julho, passa a ser a governadora desse distrito. E falar depois do que o Nelson falou, né? O Nelson praticamente completou toda a temática, né? Então eu vou tentar falar um pouco sobre alguns conceitos na linha do que ele comentou e logicamente, tentar ser sinérgico, né, a todos os conceitos que ele descreveu de forma tão didática, de forma tão minuciosa, de forma tão planejada, né? Então, eu vou tentar seguir essa linha que ele falou, né? Inicialmente, eu quero comentar com vocês, né, sobre a Fundação Rotária e sobre a minha missão de ser o curador nesse período de 2021, 2023. A Fundação Rotária ela tem, na estrutura da nossa instituição, ela tem uma estrutura muito próxima, uma interface muito consistente com o Rotary Internacional, né? Tanto a Fundação Rotária como o Rotary Internacional, eles possuem a mesma sede mundial em Evanston. O trabalho é totalmente emparcerado, né? Sendo que, como vocês sabem, o Conselho de Diretores de Rotary Internacional, ele elege os diretores, e são 19 diretores para períodos de 2 anos, sendo que esse ano o nosso diretor é o Mário César. O ano que vem, a partir de 1º de julho, o diretor é do Peru, é o Júlio, né? E a Fundação Rotária tem um conselho diretor de 15 participantes, né? Sendo que o período do mandato do curador é de 4 anos, né? E eu tive esse desafio, essa missão de assumir esse cargo em decorrência da perda, né, do falecimento precoce do nosso curador Hipólito Ferreira, né? Então, nessa decorrência, nessa circunstância emocional, né, eu fui selecionado pelo Conselho de Diretores no dia 27 de janeiro para assumir como curador até o final de 23. A Fundação Rotária, ela, dentro dessa linha, né, pensando em Rotary Internacional como os clubes, como os distritos, como os programas organizados, os programas estruturados, o Rotaract, pensando o Rotary nessa grande estrutura operacional, na Assembleia Internacional desse ano, o presidente eleito Shekhar foi citado e foi descrito a Fundação Rotária como um coração. Foi descrito a Fundação Rotária como aquele coração que traz, de certa forma, a energia para a Rotary. Então, é impossível pensar em Rotary, é impossível pensar em distrito, é impossível pensar em clube, se não pensarmos na Fundação Rotária. Então, que fique clara essa primeira mensagem, né? Tanto o Rotary como a Fundação Rotária são só uma unidade, são só uma atividade. Então, para os presidentes que me ouvem, para os conselhos, para os membros da equipe distrital, não importa se você é de quadro associativo, não importa se você é de imagem pública, o que importa é que a Fundação Rotária pertence a todos nós. E a Fundação Rotária, estando ativa, estando consistente, ela vai facilitar o trabalho de todos.
enquanto instituição. Eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre os nossos valores, né? Uma vez eu estava numa viagem internacional, chegando numa convenção, encontrei um rotariano que nunca tinha visto, não me lembro se era da Índia ou se era da Europa. E no aeroporto, depois de 5 minutos ou 10 minutos, parecia que eu conhecia aquela pessoa há 10 anos. Parecia que tudo que ela pensava, tudo que ela sonhava era muito parecido com o que eu pensava também. Eu nem sabia o nome daquela pessoa. Depois de algum tempo, eu vim a perceber que o que fazia essa cola, essa união, são os nossos valores. E o que são os nossos valores, né? Os nossos valores são princípios inegociáveis. Se alguém perguntar o que é valor, é algo que a gente não abre mão. Os nossos valores são liderança, e nós temos que ser líderes, servidores. Nós temos que ser líderes humildes, trabalhar em equipe, reconhecer o companheirismo, que não é a mesma coisa que a amizade. O companheiro não é meu amigo, mas o companheiro eu vou contar com ele em qualquer desafio, em qualquer atividade. A integridade, que é a liderança pelo exemplo. Não podemos pregar uma coisa que não cumprimos. E a diversidade. A diversidade é a empatia, é aceitar a diferença. Agora, não adianta liderança, diversidade, integridade e companheirismo se nós não entregarmos serviços à comunidade, serviços humanitários. E quem entrega serviço à comunidade, serviço humanitário, é o clube. O clube tem esse papel dentro da sua atividade mais básica que a gente possa entender. A missão da Fundação Rotária, que já havia sido citada e descrita pelo Nelson, para não ser repetitivo, eu vou só comentar uma palavra que, quando eu li essa missão, me chamou a atenção. Capacitar os rotarianos. Porque falar em boa vontade, paz, compreensão mundial, melhoria, é muito objetivo, muito evidente. Mas a palavra capacitar me chamou a atenção. Isso me leva à conclusão que, para efetivamente os rotarianos poderem desenvolver os programas da Fundação Rotária, minimamente tem que haver o processo permanente de capacitação. O que, por sinal, é um processo muito interessante. Quanto que eu aprendi em Rotary que eu apliquei na minha vida pessoal? Quanto que eu aprendi em Rotary que eu apliquei nos meus negócios? Então, entendam essa perspectiva, né? E um dos aspectos mais importantes é que hoje a nossa organização está pensando e está solicitando que cada líder rotário, que cada governador assistente, que cada presidente de clube, que cada membro da equipe pense fora da caixa. O presidente Barry Hassan, vocês lembram, recentemente, ele trabalhava muito com a imagem dos flamingos. E sempre tinha um flamingo andando no lado oposto do seu bando, né? Chegou a hora, companheiros, de pensar fora da caixa, de trazer criatividade, inovação, ousadia, aprendizado para dentro dos nossos clubes. Voltando um pouco para o escopo dos nossos programas humanitários e educacionais, a Fundação Rotária nos propicia a possibilidade de trabalharmos para a erradicação da polio. Nós recebemos também financiamentos através dos subsídios que nos propiciam desenvolver subsídios distritais e subsídios globais.
projetos projetos sustentáveis, que efetivamente mudam a vida das pessoas. Nós podemos também desenvolver equipes de treinamento vocacional e, inclusive, propiciar bolsas educacionais e participar dos nossos centros Rotary pela Paz, jovens candidatos talentosos que vão aprender a disseminar a tolerância, a disseminar a negociação de conflitos e a buscar a paz. Então, vocês percebam que o leque de opções que a Fundação Rotária nos dá é muito amplo, é muito diversificado. Agora, eu gostaria de lançar uma pergunta, ou um desafio, ou um comentário, olhando nos olhos de cada presidente de clube. Será que os membros dos nossos clubes conhecem a Fundação Rotária? E como que eles podem conhecer? Então, seria muito importante que, dentro de cada clube, que se fizesse uma programação de palestras, de vídeos, de debates, de convidados, primeiro para conhecer o programa e os programas da Fundação Rotária. Então, o primeiro ponto desse ciclo é conhecer. O segundo ponto é que vocês vivam a experiência da Fundação Rotária. Como é que se vive a experiência da Fundação Rotária? É se engajando em algum programa, indicando um bolsista, indicando um candidato, participando de uma feira de projetos, participando de uma palestra. A partir dos programas conhecidos e da experiência, aí nós vamos sentir o valor. Quando eu dou $1.000 para a polio, por exemplo, e ajudo a vacinar as crianças, eu sinto o valor da Fundação Rotária. Quando eu recebo um subsídio distrital no meu clube para auxiliar uma creche ou um lar de idosos, eu sinto o valor da Fundação Rotária. E se vocês sentirem o valor, a doação é automática. Então, essa é a grande equação que nós temos que levar para os nossos clubes. É a percepção de valor, porque aí a meta do distrito não vai ser mais $100.000. A meta do distrito é infinita, porque a percepção de valor efetivamente mobiliza as pessoas. Agora, para tudo isso que a gente está falando, necessitamos de financiamento. Nós temos 3 fundos. A Fundação Rotária só tem 3 fundos. O fundo anual, que o Nelson comentou, o fundo de dotações e o fundo da polio. O fundo anual é aquele fundo que retorna para o nosso distrito após 3 anos. O fundo de dotações é aquele fundo que vai gerar um patrimônio, que vai gerar uma estabilidade para a autonomia da Fundação Rotária. A nossa meta é $2,2 bilhões até 2025. O fundo de dotações ele não pode ser mexido, é um fundo protegido. E o fundo da polio, que nós, todo ano, a nível global, temos que arrecadar $50 milhões. Uma das ferramentas mais práticas para arrecadação é todo rotariano todos os anos. E o desafio aqui é que cada um de nós doe $100 por ano. E como é que retorna essas contribuições? Como é que retorna o fundo anual? Através do sistema SHARE, para nós podermos desenvolver os nossos subsídios globais. Agora eu quero falar um pouco de estrutura, eu quero falar um pouco de operacionalidade, eu quero falar um pouco de administração, de liderança e de gestão. Nós temos a governadoria, nós temos os governadores assistentes, nós temos o presidente da comissão da Fundação Rotária,
Agora, tudo o que eles estão planejando, tudo o que eles estão pensando, tudo o que eles estão propondo, só vai ter sucesso se nós conseguirmos atingir os clubes. Porque, sem dúvida nenhuma, os clubes são onde a coisa acontece, onde a coisa realmente deve acontecer. Para a comissão distrital da Fundação Rotária, o Nelson mostrou, inclusive, o nome das pessoas, né? Mas é interessante vocês perceberem que é uma comissão muito importante, muito complexa. Ela tem as subcomissões de subsídios. Nós recomendamos, por exemplo, o cadre distrital, que pode estar vinculado a essa comissão, ou a Comissão de Serviços Internacionais, para dar apoio aos clubes a desenvolver projetos. Nós temos, por exemplo, o gerenciamento de fundos, que é uma subcomissão que vai tratar especificamente de documentos, de notas fiscais, de relatórios. Nós temos a subcomissão da polio, arrecadação, bolsas educacionais e equipe de formação profissional, que já foi descrito, inclusive, o nome das pessoas e o papel, etc., etc., etc. Agora, qual é o papel da Comissão Distrital da Fundação Rotária? Primeiro, a definição de metas distritais. E eu escutei que as metas já estão definidas. $100 mil de arrecadação e que poderia chegar, pelos cálculos, a $260 mil. Eu diria, Nelson e Evanisa, que a gente chega a 150. É possível chegar a 150. A Comissão Distrital da Fundação Rotária e as suas subcomissões devem apoiar os clubes. Não adianta ter tantas subcomissões se essas comissões não conversarem com os clubes. E esse apoio aos clubes deve ser feito em parceria com os governadores assistentes. A mensagem da Comissão Distrital da Fundação Rotária, ela deve chegar aos clubes, ou através de um boletim, ou um newsletter, ou através do WhatsApp. Mas nós só vamos efetivamente operacionalizar as nossas metas através de uma comunicação periódica e consistente. A Comissão Distrital também apoia os treinamentos distritais, as subcomissões, e também, se um clube quer desenvolver um projeto, um programa, um bolsista, a subcomissão vai apoiar e vai pegar na mão da pessoa do clube e fazer junto, acompanhar, etc. A comissão distrital também a gente recomenda que faça reuniões periódicas com os governadores assistentes. Procurem escutar os governadores das necessidades, das dificuldades, das dúvidas. A comissão distrital é fundamental também que consulte periodicamente quais as necessidades dos presidentes. E um aspecto importante também é que se desenvolva uma agenda do distrito. Por exemplo, quando vai ser o seminário distrital da Fundação Rotária? O seminário de gerenciamento de fundos? Vamos fazer uma oficina de projetos? Dia 24 de outubro é o Dia Mundial da Polio e novembro é o mês da Fundação Rotária. Essa agenda é importante também que seja comunicada aos clubes. E agora vamos falar um pouco dos clubes, porque nós temos, de um lado, a atividade da comissão, mas, como falei há pouco, tudo deve acontecer nos clubes. E agora eu quero conversar também, mais uma vez, com os presidentes presentes e com os presidentes da subcomissão da Fundação Rotária de cada clube. O presidente do clube ele tem que, dentro de tanta atividade, de tanta responsabilidade, organizar uma agenda do clube. É importante que o clube tenha 1, 2, 3, 4 pessoas que se especializem na Fundação Rotária, que tenham tido experiência na Fundação Rotária e que participem da programação distrital.
E aí no clube alguém pergunta, né? Como é que eu vou desenvolver uma campanha de arrecadação no nosso clube? Como que eu vou aplicar a verba do subsídio distrital? Será que a gente pode desenvolver o subsídio global? Será que as taxas de vacinação para pólio na nossa cidade estão dentro de 95%? Será que eu posso indicar um bolsista? Então, o clube, é importante que cada clube tenha o seu plano de ação, desde um plano mais simples até um plano mais complexo. A gente recomenda também aos clubes, primeiro passo, que se faça um diagnóstico. Será que o nosso clube está envolvido com a Fundação Rotária? Será que a gente conhece os programas? O que a gente pode fazer para melhorar? E depois do diagnóstico, um plano de ação. É fundamental que os clubes se preparem para efetivamente ter um desenvolvimento junto à Fundação Rotária. Eu vou pegar um exemplo, um estudo de caso, né? Um clube com 35 associados, né? É importante que cada clube tenha a sua meta de arrecadação para a Fundação Rotária. O presidente desse clube, ele, junto com seus sócios, junto com a sua comissão, entendeu com $8.000 a sua meta. E ele fez um plano de ação muito básico, muito simples. Para fundo anual, ele vai trabalhar com todo rotariano todo ano. Ele acha que todo rotariano do clube pode dar $100. E eles resolveram esse ano dar $1.000 para o fundo de dotações, porque eles acham que é um fundo permanente, um fundo a longo prazo. E para pólio, também eles definiram $3.500. Agora, não adianta definir a meta. Tem que definir quais iniciativas vão ser feitas no meu clube, nesse exemplo. Então, foi definido 2 Paul Harris, um consórcio para fazer sócios Paul Harris, eles vão pagar $1.000 em 12 meses. Olha que interessante, pagar $1.000 em 12 meses. 2 empresas cidadãs, seguro solidário, a venda de alguma coisa para cada sócio, para arrecadar. Dotações é um doador que vai doar $1.000, ou uma pessoa fora do Rotary. E para pólio, eles vão fazer uma festa em outubro, vão fazer campanhas na mídia social e uma rifa o distrito vai fazer para ajudar a pólio. Então, vocês percebam que quando vocês colocam que o distrito deseja $100.000 para a meta do ano, é importante, presidentes, que isso seja desdobrado para cada clube e que cada clube tenha a sua meta estipulada. E pode ser que a somatória das metas dos clubes passe os 100 mil. Então, fica como um exercício para cada presidente preencher uma folha como essa, preencher com o seu clube. E quem sabe a somatória venha a surpreender a todos. Finalizando, a gente entende que, num futuro muito próximo, nós tenhamos que buscar a participação de empresas para os nossos empreendimentos. Se vocês pensarem no distrito de vocês, quantas empresas nós poderíamos visitar? Empresas grandes, empresas corporativas, nacionais ou multinacionais, do agronegócio, da indústria, dos serviços. Então, esse é um outro desafio também importante. Tentar criar uma estratégia para visitar uma empresa, para convidar essa empresa para desenvolver um projeto, uma doação, porque esse caminho é um caminho que a gente entende como irreversível. Nós buscarmos parceiros, doações fora do Rotary, junto a empresas corporativas. Nesse sentido, companheiros, essa frase é uma frase curiosa, interessante, que alguns falam que foi o Mussum que falou, outros falam que foi o Vanderlei Luxemburgo, mas o medo de perder tira a vontade de ganhar.
Então, eu tenho plena certeza que, com tudo que o Nelson comentou, com toda a liderança dos governadores e dos presidentes, e com toda a energia e com toda a paixão, nós, sem dúvida nenhuma, vamos superar todas as expectativas e vamos cumprir com o nosso lema maior da Fundação Rotária: fazendo o bem no mundo. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. Estou à disposição para participar do E-Capacitar. Um abraço.